Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui em mais um dia, o segundo dia do Cartado Week, da Semana Cartado, uma comemoração aí ao aniversário de CNPJ da empresa. Estamos há 4 anos aí ajudando construtoras, rodoviárias, empreiteiras, prestadoras de serviço, concessionárias, hidrelétricas, enfim, diversas empresas aí de grandes infraestruturas. A gente está ajudando eles a digitalizarem um pouco aí das suas atividades, digitalizarem os processos de conservação e manutenção das mesmas. Pessoal, hoje eu estou aqui com a ilustre presença do engenheiro e arquiteto Fabrício Rossi. O Fabrício, ele é o fundador aí, CEO do Pedreirão. Então, Fabrício, muito obrigado por estar participando desse evento com a gente. É uma felicidade ter tu aqui contigo. Enfim, pode se apresentar, pessoal, dar um alô para todo mundo, fique à vontade, vamos que vamos. Fala, João, todo mundo que está aí, sejam bem-vindos. Um prazer participar do evento de vocês da Cartado. Vamos para cima. Quero agradecer você e a galera da Cartado pelo convite e vamos trazer aí um excelente bate-papo para a galera, focado aí numa oportunidade, né, que tem no mercado e que poucos estão enxergando. Então, obrigado e vamos fazer dessa horinha aí o melhor momento do nosso dia. Vamos para cima. Show, isso mesmo, vamos para cima, pessoal. Bom, Fabrício, hoje a gente vai falar aqui, como você comentou, fazer um bate-papo a respeito de orçamento de obras de rodovias e obras de grandes infraestruturas, né, obras relacionadas à infraestrutura. Mas antes, se você puder comentar aí um pouquinho, pessoal, compartilhar como que você se transformou, né, do Fabrício Rossi, virou aí fundador do Pedreirão, como é que foi essa jornada toda da empresa de vocês e o que vocês estão trazendo como atividades, o que vocês estão trazendo aí como proposta de valor para o mercado. Legal. Eu gosto sempre de mostrar contar esses bastidores um pouquinho para a galera, né? O pessoal vê, tipo assim, cara, e aí, qual que é a procedência, né, do Pedreirão? De onde que veio esse Fabrício? Tem gente, né, que acompanha vocês da Cartado aí que nem me conhecia também, ou está me conhecendo agora. Olha só, por formação, eu sou engenheiro civil, sou arquiteto urbanista, comecei minha carreira como técnico em edificações, né? Então, eu fiz técnico em edificações, civil, arquitetura e urbanismo. E aí, cara, eu trabalhei em vários tipos de obras e, se for somar, eu já fiz mais obras de infraestrutura do que obras de edificações. Então, assim, eu já fiz, vamos falar da infraestrutura, né? Eu já fiz ponte, já fiz viaduto, já utilizei, né, já trabalhei com guindaste, já trabalhei com treliça lançadeira, tá? Já fiz pavimento rígido, já fiz asfalto, já fiz muita terraplenagem, né? Por quê? Eu fiz, né, lá em 2014, né, e antes, uma das obras da Copa do Mundo, tá? Tudo ao redor de uma das arenas da Copa do Mundo, eu era o responsável, eu era o gerente, né, de engenharia dessa obra, né, o gerente de produção, né, tudo que acontecia em campo era minha responsabilidade. E eu também já fiz hospital, nesse momento a gente está fazendo a obra do galpão industrial, e essa história de Pedreirão, né, nas redes sociais, agora em novembro a gente completa 10 anos. Tá? Então, assim, eu comecei como blog, né? Na época do blogger do Google, né? Que surgiu o Pedreirão. E eu coloquei esse nome porque eu falei assim, cara, primeiro que eu criei o Pedreirão porque eu não achava nada de qualidade sobre engenharia, obras na internet, tá? Há 10 anos atrás não era igual hoje, que todo mundo chega e fala assim, oi, eu sou um grande engenheiro e eu vou te ensinar tudo sobre algo. Não, há 10 anos não tinha nada, era tudo mato. E aí, cara, o que aconteceu? O Pedreirão começou como blog e hoje se tornou tudo, né? A gente está em todas as redes, lives, etc. E, já que a gente vai falar aqui sobre o tema de hoje, né? Hoje a gente tem o principal treinamento de orçamento de obras do Brasil, que é o Orçamento de Obras Perfeito, tá? E a gente tem um dos principais treinamentos de gestão de obras do Brasil, que é o Gestão de Obras Profissional, tá? E o Pedreirão, a cara que aparece é a minha, mas eu não faço isso sozinho, né? Então, na sala aqui ao lado tem um escritório que tem outras 5 pessoas que ajudam a produzir tudo isso que a gente faz nas redes. É isso. Bacana, né? Com certeza você deve contar aí com uma equipe fantástica para te ajudar com tudo isso, mas a sua experiência também conta bastante aí para tudo de conteúdo que você está trazendo para o pessoal. Então, parabéns aí pela iniciativa.
Você começou num setor que, bom, muita gente está já há tempo nesse setor digital, mas poucas pessoas igual você estão no setor digital focado na parte de engenharia, focado na parte de construção. Então, muito bacana ter alguém assim como você. Bom, Fabrício, como a gente vai falar hoje sobre orçamento de obras, de infraestruturas, eu queria entender quais são, né, se você pudesse explicar, na verdade, para o pessoal entender quais são as principais diferenças entre orçamento de obras prediais e obras de infraestrutura, como, por exemplo, uma obra de uma ponte, uma obra de um viaduto, enfim, e quais são as principais preocupações que as pessoas que estão pensando no orçamento de obras, está acostumado a fazer obra de prédio, quer começar a trabalhar com obra rodoviária, por exemplo, quais são as principais preocupações que devem ser tomadas nesse sentido? Ô, João, a sua pergunta é excelente, cara, por conta do seguinte, olha só, é mais comum para um jovem engenheiro, é mais comum para um arquiteto, o que está mais próximo da nossa realidade? Prédio. Então, se você, dentro do seu bairro aí, você vira 2 ou 3 ruas, tem um prédio construindo. Então, o nosso dia a dia, né, dos engenheiros e dos arquitetos, a obra de prédio, a obra de casas, a obra de edificações, ela está mais presente no nosso dia a dia. As obras de infraestrutura, aí parece que ela está mais distante, sabe? Parece que, tipo assim, não, ponte não faz tanto assim, né? Pavimentação, né? Rodovia, viaduto, então é um negocinho um pouquinho mais distante. E aí, cara, acontece o seguinte, quando a gente vai falar de orçamento de obras. Engenheiros e arquitetos acham que é muito difícil fazer o orçamento de uma obra de infraestrutura, sabe? A galera fica assim, cara, eu até faço orçamento de uma casa, mas orçamento de um viaduto, meu Deus do céu, viaduto aí deve ser complicado demais. E olha só, para a galera que está acompanhando aqui, quando você sabe fazer o orçamento de obras no nível profissional, quando você domina um método para fazer o orçamento de obras, esse método você consegue replicar ele para qualquer tipo de obra. Então, olha só, para a gente quebrar isso com a galera aqui, e o legal do evento é isso, que o evento é interativo, o evento é para quebrar barreiras que a galera tem aí, ou virar algumas chaves, né, na cabeça, assim, tipo assim, cara, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, assim, para virar algumas chaves importantes todas as obras são orçadas da mesma maneira. Da mesma maneira. O jeito que faz o orçamento da obra de uma casa é o mesmo jeito que você faz o orçamento de um viaduto. É o mesmo que você faz de uma ponte, é o mesmo que você faz de um pavimento rígido, é o mesmo que você faz de uma terraplenagem. Tá? E aí você fala assim, não, Fabrício, mas não é assim. Cara, exatamente assim. Tá? E tem um negócio muito legal que você perguntou, o seguinte, e onde que a galera tem que se ligar, né? Onde que você tem que colocar atenção ou onde que a galera cometeria algum erro? Quem está acompanhando aqui, se liga nisso. A grande maioria de engenheiros e arquitetos, quando vai fazer o orçamento de uma obra, o cara fala assim, vou começar pelos quantitativos. Erro não é pelos quantitativos. Por quê? Olha que legal, João. O quantitativo é um negócio muito operacional. É consultar projeto, levantar quantitativo. Consultar projeto, coletar quantitativo. Então, isso é uma rotina operacional. Quando você vai fazer o orçamento de uma obra, e aqui a gente está falando de infraestrutura, então vamos falar de pavimento, de ponte, de viaduto, de terraplenagem, né? Olha só, você tem que começar no nível estratégico do orçamento. Então, como que você faz isso? Qual que é esse nível estratégico? Primeira coisa, vou orçar uma obra, quais são as minhas premissas? O que são essas premissas? Quais as informações que eu tenho dessa obra que eu vou orçar? Eu tenho os projetos. Eu tenho o escopo da obra. Eu tenho o memorial descritivo. Qual que é o possível regime de contratação, né? Porque se for uma concorrência privada ou se for uma licitação de obra pública. Então, você tem que começar nas premissas e no nível estratégico com uma visão do todo. A hora que você entender essa parada, aí depois você começa a ir para outros níveis. Então,
Isso é muito importante para virar a chave da galera aí, tá? Com os lives no Pedreirão sobre orçamento de... Quando eu vejo a galera, eu pergunto para a galera por onde começaria. Se a gente pegasse uma lei de Pareto, fazer um 80-20, 80% da galera fala que começaria pelos quantitativos, tá? Que não é o início ideal. Entendi, bacana. Bom, Fabrício, você comentou até que a gente está aqui num momento interativo, né? Então, só para lembrar aí ao pessoal que está entrando, não deixem de fazer suas perguntas, tá? Depois a gente vai deixar um tempinho aí para o Fabrício responder as perguntas de vocês. Então, mandem aí, interajam com a gente aí no chat, tá? Mandem nos comentários as suas dúvidas, que depois a gente vai tirar um tempinho para responder também, tá, pessoal? Então, deixa eu mandar um abraço aqui, então, ó. O Lucas está ali, boa tarde, Lucas. Fala, Heitor, tudo bem? Maurício, boa tarde, tudo bem? O Pedro está ali, boa tarde. Fala aí, galera, também qual que é a cidade de vocês, qual é o estado de vocês. Eu gosto de saber de onde que a galera é. Para quem não sabe, eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Show, isso mesmo. A gente é aqui o pessoal da Cartado é de Santa Catarina, temos alguns espalhados pelo Brasil com home office, mas aqui a gente está num frio danado, até estava na noite passada, na noite retrasada, chegou até da neve na serra aqui de Santa Catarina. Então vamos espalhando aí, pessoal, de onde vocês são, vamos interagir, que é bem essa ideia mesmo, é um bate-papo com vocês. Bom, Fabrício, uma outra dúvida aí que eu tenho, né, é que em obras de rodovias, por exemplo, a gente tem muito contrato público, né? Então, eu sei que até em obras prediais, como por exemplo de hospital, enfim, acontece também essa questão das licitações. E a gente sabe que essas licitações elas demandam de um estudo, de muito estudo prévio para poder otimizar os custos e conseguir vencer o contrato. Então, queria entender quais são os principais desafios que você elenca nesses estudos e como que o pessoal pode se preparar para estar à frente nessa concorrência, que a gente sabe que ela é bastante acirrada. Legal. Cara, olha só, a sua pergunta também é excelente. Eu acho que você selecionou assim, a dedo as perguntas, por conta do seguinte. Obra de infraestrutura, isso no mundo inteiro, ela tem que ser financiada por governo, tá? Então, grandes obras de infraestrutura, primeiro, ou ela precisa do governo organizar, e assim, de uma maneira muito bem, a parte de concessão, onde vai trazer segurança para as empresas que vão participar, ou o governo tem que financiar, ou o próprio governo vai licitar. Ele pode licitar para construir e depois entregar a concessão de obra construída, que é um negócio legal também. Tá? Ou ele pode fazer o famoso RDCI, né? Que é o Regime Diferenciado de Contratação Integrado, muito utilizado por quem? Pelo DENIT, para obras de infraestrutura. Então, uma licitação do tipo RDCI é quando você só tem ali um projeto básico e através desse projeto, com esse projeto básico, as empresas que vão participar desse RDCI vão desenvolver o restante dos projetos. Então, você tem que desenvolver o projeto de uma forma onde você vai ser competitivo, onde você vai otimizar custo-benefício, né? Então, você vai ter que utilizar uma engenharia mais avançada, né? Soluções de engenharia mais avançada, no caso do RDCI. E aí, quem ganhar essa obra desenvolve o projeto e também executa a obra. Então, a vantagem competitiva é, se for o caso de um RDCI, e aí a gente está falando igual, né, o tema da nossa live, grandes obras de infraestrutura, então cabe nisso, o RDCI, você tem que buscar uma engenharia onde você vai ser mais eficiente. Legal? Agora, e umas licitações de outras modalidades, por exemplo, preço global ou preço unitário, tá? Que é, assim, 95% das licitações. Olha que lindo isso, velho. Fabrício, vou até fazer um parênteses nessa dúvida, nesse ponto que você comentou, né, que muitos das pessoas que trabalham com a Cartado trabalham com contratos crema, pato, enfim, contratos aí de conservação, que são todos eles contratos preço unitário, ou preço global, né? Então, legal você comentar nisso, até desculpa te interromper, eu só queria fazer esse parênteses aí para o pessoal também entrar junto nessa discussão. Então, legal. Eu só peguei o exemplo do RDCI para a galera ter assim, mas 95% das licitações ou é preço global ou é preço unitário. O RDCI,
E tanto que o RDCI até aí a gente está falando de nível de consórcio, né? De contratos de talvez já na casa de bilhão, né? De 500 milhões e beirando bilhão. Então, assim, mas a maioria das licitações para os contratos até de conservação de rodovia, contrato de duplicação de rodovia, né? E outros aí, ainda é preço global, preço unitário. Legal. Toda licitação, seja ela preço global ou seja ela preço unitário, ela está pautada em 2 pilares, cara. Ela está em cima de 2 pilares. Pilar 1, parte documental. Dominar o edital, assim, sabe, de uma maneira quase que visceral, velho. Você tem que comer o edital, você tem que decorar o edital, tá? Por quê? O primeiro pilar é a parte documental. E o segundo pilar é orçamento de obras. Então, não adianta você ser muito bom de documental e ser ruim em orçamento de obras. Não adianta você ser muito bom em orçamento de obras e fraco documental. Então, assim, isso serve tanto para licitações de obras públicas e até mesmo para concorrências privadas, tá? Então, é isso que você tem que se ligar. A principal vantagem competitiva, ô João, para a galera é essa. Domina o edital e saiba fazer um excelente orçamento. Por quê? Quando você domina o edital, você vai estar vários passos à frente dos seus concorrentes, tá? E você fala assim, pô, mas a galera não lê edital? Cara, a galera não lê edital, velho, tá? Então, o principal de todos é esse, cara. Faça o simples. Domine o edital, faça um excelente orçamento de obras. E o orçamento de obras, cara, eu vou contar para a galera aqui, só por conta da semana, né? Só por conta do evento Cartado Week. Não vou falar semana Cartado Week, porque vai ficar pleonasmo, né? Só por conta da Cartado Week, só para quem está aqui. A grande maioria das empresas que participam de uma licitação, das licitações, o cara não faz o orçamento que ele vai apresentar. Ele só aplica um desconto, cara. Ele aplica um desconto na tabela de referência e ele apresenta para participar do edital. Então, se você coloca atenção para fazer o seu orçamento de obras para participar daquela licitação, você ganha, cara. E olha só, até para fechar aqui, mas assim, pô, Fabrício, mas você está falando isso e, cara, a gente ganha licitação aqui na empresa offline direto, cara. A gente ganhou uma licitação, por exemplo, e aí, né, até para não assustar a galera, que quando eu falei do RDCI, eu falei lá da casa de bilhão, a gente ganhou uma licitação aqui no ano passado, ou um pouquinho mais de um ano, uma licitação de 3 milhões de reais, cara. Como que eu ganhei essa licitação? E com um resultado excelente, tá? Eu ganhei essa licitação dominando edital, dominando orçamento de obras. E eu fiquei em segundo, por sinal. Só que o cara que participou, que ganhou em primeiro, ele só aplicou desconto na tabela. Eu consegui eliminar ele, porque eu dominava o edital. Tá? A gente ganhou, aí já é uma concorrência privada, né? Igual, por exemplo, quando é concessionária, né? Então, quando é concessionária, já não é licitação, é uma concorrência privada. Então, se você for, por exemplo, eu sou uma empresa, uma construtora, que eu vou fazer a conservação para uma concessionária, eles vão terceirizar isso para você. Então, é uma concorrência privada. A gente ganhou uma concorrência privada aqui, desse mesmo jeito, que é um contrato de 5 milhões de reais, que teve um aditivo já de 1 milhão. Tá? Então, a principal dica é essa. Galera, domina o edital de uma maneira visceral, cara. Sabe? Tipo assim, é decorar o edital, velho. E faça o orçamento para você apresentar para a concorrência. Cara, você vai estar à frente, assim, anos-luz da maioria que ganha licitação no Brasil. A galera, muita empresa ganha licitação no Brasil só aplicando percentual de desconto sobre o orçamento de referência. Caramba. Pois é, isso é uma realidade que às vezes o pessoal não participa por ter um medo, talvez, né? Acredito, ou enfim, um certo receio, um desconhecimento da realidade que você bem explicou. E você falou também bastante na questão das concessões, das concessionárias, editais privados, e até essa era uma outra pergunta que eu gostaria de fazer a você, Fabrício. Assim, o governo está trazendo aí diversas concessões, né? Está pensando, está previsto aí para duplicar a malha viária
concedida às concessionárias. E eu queria entender como que as engenheiras e engenheiros aqui do Brasil podem se preparar tanto para ganhar licitações, mas também para estar participando desse mercado, porque vai abrir mercado, vai abrir vaga, vai abrir, enfim, muita oportunidade para o pessoal estar participando. E como que o pessoal deve se preparar para alcançar essas oportunidades e não serem só oportunidades, mas virarem, de fato, resultado para essa galera toda? Legal. Ô, João, legal você ter tocado nesse assunto e feito a pergunta desse jeito, porque eu não quero falar aqui, o evento não é só para a gente falar de, tipo assim, como o cara ganhar a licitação, como o cara fazer o orçamento da obra, mas a gente conseguir mostrar algumas oportunidades, porque nem todo mundo tem uma empresa, ou nem todo mundo que acompanha o evento é uma empresa. Às vezes, tem alguém acompanhando aí, igual, tipo assim, tem o Heitor acompanhando, tem o Maurício, tem o João, o seu xará, que ele é até de Campinas, tem o Fábio, tem a Jéssica. Então, a galera que está acompanhando aí, às vezes, é uma pessoa que, tipo assim, cara, eu gosto da área de infraestrutura, sabe? E eu quero trabalhar com infraestrutura, eu quero migrar de edificações para infraestrutura, ou, enfim, né? Cada um sabe a situação que está e onde quer chegar. Mas quem quer surfar nessa onda de crescimento da infraestrutura, olha só. Primeira coisa, o Brasil está carente de engenheiros e arquitetos que atuam em obras de infraestruturas. Tá? Seja desde a fase de projeto, seja a fase de planejamento e controle, e seja a fase de colocar a bota na obra e lá executar. Tá? Então, tem muitas oportunidades. Tá? E vai precisar de muita gente e muita gente boa. Para gente boa, não falta espaço no mercado de infraestrutura. E eu falo isso que, cara, igual eu falei com vocês, eu fiz obra de Copa do Mundo, eu fiz expansão de mineração, e o que tem de gente profissional meia boca no mercado, cara, é muita gente, tá? E assim, esse evento é para levar todo mundo para cima, cara. É para a galera, além de ver oportunidade, virar chaves, né, quebrar barreiras. Então, para isso que a gente faz um evento. E a gente faz um evento também para, tipo assim, cara, a gente faz um evento para engenheiro top, para arquiteto top, né? Para a galera que quer crescer, para a galera que quer desenvolver. Senão não faz sentido a gente fazer o evento, né? Não? Então, olha só. Primeiro, existem várias oportunidades. Segundo, quando está crescendo, precisa de gente boa. Para gente boa não falta espaço. E qual que é a principal dica, né? Igual o João me perguntou, tipo assim, cara, para quem quer entrar para esse mercado? Galera, pelo amor de Deus, primeiro, domina dinheiro de obra. Por quê? Tudo numa obra gira dinheiro. Todas as grandes decisões que você vai tomar em uma obra, tá? Ou em uma futura obra, o dinheiro está envolvido. Então, assim, recuperação de pavimento. A gente vai recuperar como? A gente vai fazer com pré-misturado a frio, a gente vai fazer só um recapeamento pontual, ou a gente vai fazer fresagem, sabe? E repor também o pavimento. Qual vai ser a solução? Sempre vai ter a decisão assim, as 3 técnicas que eu acabei de falar, elas são possíveis. A tendência é que você vai optar pela que tem o melhor custo-benefício. Então, o dinheiro vai ser importante na tomada de decisão. Durante a execução de obras, exemplo, a gente está fazendo uma trincheira na região metropolitana do Pará. A gente está fazendo um viaduto novo lá em Campo Grande. A gente está fazendo um novo entroncamento que vai ter, né, lá como é que chama ali na Bahia, depois de subir no Salvador ali, uns 100 quilômetros, um pouquinho para cima, se alguém lembrar aí, é o encontro da BR-101 com a 116, lá em cima na Bahia, assim, sabe? E aí eles vão fazer um contorno novo ali na cidade, eu esqueci o nome da cidade agora, tem até amigos lá, o Jefferson é de lá, um amigo meu. E então, assim, vai precisar de gerentes de obra. Tá? O que é um gerente de obra? É um engenheiro que é responsável pela obra.
tá? E esse gerente de obras, ele vai precisar de outros bons engenheiros que serão os braços direito dele, cara, tá? Tanto direito quanto esquerdo, tá? Engenheiros que vão ajudar esse cara a fazer a gestão dessa obra e tal. Então, olha só, a galera além de você dominar dinheiro de obra, você tem que pensar, se comportar e tomar decisões como um gerente de obras, cara. Mesmo que você não seja ainda, tá? Isso vai ajudar você a trabalhar a mola de capacidade de tomada de decisão em obra, tá? Isso vai ajudar você. Feira de Santana. Obrigado, Anderson. Lá em o Anel Viário de Feira de Santana. Valeu, Anderson. Eu estava esquecendo a cidade do Jefferson. Trabalhou comigo muitos anos, até na obra da Copa. Tá? O Anel lá de Feira de Santana, na 101 com a 116. Então, as obras vão precisar de bons gerentes de obras. Sabe, João? E o que acontece hoje? Acontece tanto em obra de edificações, mas acontece muito em obra de infraestrutura. Os engenheiros responsáveis pela obra, a galera não está fazendo gestão de obras. A galera está tocando a obra, sabe? Então faz a obra tocada. O que é obra tocada? Eu foco em produzir, não tem controle de custos, não está muito aí para segurança do trabalho, a qualidade não está ficando daquelas melhores e a gestão de pessoas também está uma bosta. Aquele gerente de contrato que briga com todo mundo, que a galera não quer conversar com ele. Então, enfim, é uns negócios meio assim. Logo, tem uma oportunidade gigantesca para gerentes de obras que atuam profissionalmente, tá? Gestores de obras profissionais. É aquele cara que, assim, cara, manda a obra, mata no peito, monta uma excelente equipe, faz uma excelente gestão de controle de custos, controle de qualidade, domina muito bem os projetos, ótima relação com fiscalização e com o cliente, foco em segurança do trabalho, entrega a obra dentro do prazo e dentro do custo. Cara, tá escasso. As grandes empreiteiras, as grandes construtoras buscam esses caras no laço. Tá? É isso. Desculpa se eu delonguei um pouco aí, porque eu fico empolgadão quando chega nesse assunto assim. Com certeza, cara. Inclusive, isso é algo que falta hoje no mercado e as pessoas, às vezes, ficam muito focadas, né? Até, às vezes, a própria academia, a própria faculdade foca muito em questões prediais, questões de edifício, e o pessoal acaba não sabendo muito como chegar nesse outro mercado que tem muita oportunidade, né? Mas bacana. Uma outra dúvida que eu tenho aqui, Fabrício, é que aqui na Cartado, né, a gente trabalha, como comentei antes, a gente trabalha aí ajudando diversas obras de conservação e manutenção de rodovias. E eu queria entender onde ou como que você enxerga que sistemas digitais podem estar ajudando na orçamentação e no planejamento desse tipo de obra, principalmente sabendo que essas obras, especificamente de conservação e manutenção, a gente sabe que tem uma dependência de empenho do governo e os serviços eles são rotineiros no sentido de que surge um buraco, eu preciso lá tapar esse buraco, surge um mato alto, eu preciso lá cortar aquele mato, picharam uma placa, preciso lá limpar aquela placa, enfim, deu um acidente, preciso trocar o guarda-rail. Então, como que, pensando primeiro no orçamento, como que a gente se planeja para esse tipo de obra lá no início no orçamento desse tipo de contrato, e também como que a gente pode estar usando ferramentas digitais para apoiar nesse sentido. Cara, eu conheci vocês na Paving Expo, né? Na Paving Expo, no evento que eu conheci vocês e tudo mais. E assim, vocês têm... O que vocês fazem é um negócio assim... que tem um potencial gigantesco, cara. E assim, o que vocês fazem é um negócio essencial para o país. Então, assim, vocês têm que continuar, mais pessoas têm que conhecer vocês, mais empresas têm que conhecer vocês, mais pessoas dentro de governo, de DENIT, têm que conhecer vocês, todas as concessionárias têm que conhecer vocês, por conta do seguinte, velho. Como que era uma manutenção de rodovia? Como que é uma manutenção de rodovia sem você? Vai andando o carro do pessoal e eles vão catalogando, às vezes com o impresso da rodovia, ou às vezes com uma tabela que vai fazendo quilômetro a quilômetro, mapeando o que tem. E o cara vai fazendo aquilo numa tabela do Excel, e o cara vai anotando e tudo mais. E aí um outro, depois com o celular, há 15 anos atrás, o cara ia com aquela Sony Cybershot, que, sabe, ia apertar, faz...
entendeu? Tirando foto para julgar o trem digital, cara. Vocês conseguem fazer tudo isso dentro de um aplicativo que está georreferenciado, que te dá esse georreferenciamento por quilômetro adaptado à rodovia, onde o cara consegue colocar foto, onde você vai dizer exatamente assim, cara, aqui tem uma placa, aqui tem um pórtico, aqui tem tachão, aqui a faixa está apagada, você coloca o registro fotográfico. Então, assim, não tem como o cara falar não sabia. Não tem como o cara falar esqueci. Não tem como o pessoal de manutenção falar assim, não, nunca teve uma placa de limite de velocidade ali e essa placa sumiu, sabe? Por quê? Tá tudo digitalizado, velho. E além de estar digitalizado, tá tudo na mão. Então, assim, o que isso traz? Eficiência, tá? Então, traz eficiência para a concessionária, traz eficiência para o governo, né, se for uma rodovia que não foi concedida, tá? E, olha que legal, o quanto antes você se antecipa ao problema, ou quanto antes você intervém no problema antes dele agravar, o seu custo é menor, cara. E o quanto antes esse problema agrava, você evita acidentes talvez mais graves que podem custar vidas dos usuários. Então, a gente falou de dinheiro, que não é o mais importante, né? Eu peguei aqui por conta de linha de raciocínio, o mais importante, claro, que é a vida, né? Então, a gente está falando de rodovia. E aí, cara, se você preserva a vida e se você faz tudo isso sendo mais eficiente, cara, vocês têm, tipo assim, um canhão na mão, um míssil na mão, que vocês resolvem um problema sinistro, cabuloso, né? Então, repetindo, pelo menos todas as concessionárias têm que conhecer a solução que vocês têm, velho. Tá? Porque quem não tem, quem ainda está fazendo a paradinha ali na tabelinha do Excel, que está botando a equipe para rodar, está perdendo informação. E sabe um negócio que é legal, João? Então, vamos pegar um trecho de rodovia, né? Que quando você vai fazer manutenção de rodovia, para a galera que nunca trabalhou com rodovia e tudo mais, a rodovia a gente divide ela em blocos, né? Em blocos. E cada bloco tem uma quantidade X de quilômetros para você cuidar daquele bloco, né? Tem até um outro nome, se alguém quiser me ajudar aí com o nome também. É igual quando a gente fala lote, lotes, né? Blocos ou lotes. Então, você divide em lotes para você conseguir atuar naquele lote e ter aquela quantidade de informação. Mas, se você consegue catalogar tudo isso com uma precisão gigantesca, até mesmo quando você for contratar, vai ficar mais barato. Então, assim, cara, não tem parte ruim, não. Não tem o porquê, sabe? É tipo chegar hoje e falar assim, não, velho, celular é ruim. Não tem como você falar assim que é ruim, né? Então, até aproveitando aí, vocês estão de parabéns, velho, que é um negócio sinistro, vamos falar assim, da hora. Poxa, obrigado mesmo, Fabrício. Nem tentou ficar até meio sem palavras aqui pelo que você comentou, mas realmente esse é o nosso propósito. A gente realmente está querendo trazer eficiência aí para obras rodoviárias. E pensando ainda nesse tipo de obra, Fabrício, a gente entende aí que, enfim, existem obras, né? A gente está falando um pouco de rodovias, mas existem as obras de pontes, viadutos. Você até comentou aí na questão de catalogar, né, inventariar inventariar todo o ativo que existe ali, toda a infraestrutura, e existe como a gente já no início da obra, quando a gente está construindo um viaduto, quando a gente está construindo uma ponte, a gente já ter o orçamento planejado de manutenção daquele ativo, ou isso a gente precisa ir ao longo do tempo, calculando outras variáveis, enfim, como que funciona esse trabalho, e também de uma rodovia, né? Construímos a rodovia, já sabemos quanto que vai ser gasto lá na frente, para depois também poder propor algo mais efetivo, principalmente pensando em concessões que estão trazendo essas obras de infraestrutura um pouco mais, de forma, não diria mais agressiva, mas de forma um pouco mais incisiva nos inícios dos projetos. Cara, vou começar então pela obra de arte, tá? Toda obra, ela tem um tempo ali de vida útil
E todo o trabalho de manutenção, né, tem aquele famoso gráfico de manutenção que é assim, o seu custo de manutenção, ele começa baixo no início de vida, e aí ele vai aumentando, aumentando, e se você não for fazendo intervenções de manutenção, esse gasto vai ficando muito alto. E se você for fazendo as manutenções, esse custo ele vai ser menor e diluído ao longo do tempo, né? Se você não faz manutenção, então assim, cedeu uma ponte ou o vão de uma ponte assentou e deu uma diferença. Lembra quando, há uns 3 anos atrás, teve um viaduto em São Paulo que ele caiu, assim, tipo assim, uns 2 metros, né? Uns 2 metros, eu acho, até caiu um carro, graças a Deus não morreu ninguém e tal. E aí, tipo assim, cara, demoraram 6 meses para macaquear o viaduto e voltar a rodar. Cara, então, assim, você tem que desembolsar muito e você tem um impacto grande na cidade. Se você faz as manutenções ao longo do tempo e vai fazendo as inspeções, né? Porque antes até da manutenção, primeiro você fez a inspeção, quer dizer que você vai conseguir tomar providência antes de dar merda, tá? A verdade é essa. Então, obras de arte é mais você acompanhar, né? Fazendo inspeções e você cuidar de algo que, tipo assim, cara, obra de arte, por exemplo, corrosão de viadutos, então você tem que, às vezes, pintura epox, ela evita isso, manutenção de parte de drenagem, né, de águas pluviais em obras de arte, você tirar essa água de lá e tudo mais. Então, você tem que ir fazendo essas inspeções para manter esses dispositivos funcionando e aumentar o tempo de vida de obra de arte, tá? Agora, pavimento. Então, pavimento no Brasil, você tem um pavimento ali geralmente para 20 anos ou 10 anos, se for um pavimento... 10 anos, né? Se for um pavimento flexível e 20 anos se for um pavimento rígido. Pavimento, aí você consegue o quê? Você vai ter um custo de análise desse pavimento, né? Para ver o quão esse pavimento está saudável, vamos dizer assim, né? Então, você consegue fazer isso. Hoje você tem equipamentos que eles, né, vão fazendo uma checagem da estrutura do pavimento, e aí você vai fazendo intervenções, né, pontuais desse custo de manutenção, né? E aí você tem realmente um custo, porque você fez a intervenção, mas para você não ter que fazer uma intervenção muito grande, tá? Então, essa parte aí que entra a conservação, que é melhor eu gastar pouquinho, mês a mês, ou de tempos em tempos, para eu não ter que gastar um caminhão de dinheiro depois com algo que está muito deteriorado. Entendi. Aí que o software seu ajuda muito também. Por quê? Se uma concessionária, vamos dizer que ela faz uma inspeção mensal, você vai ter um histórico de evolução. Então, por exemplo, do quilômetro 10 ao quilômetro 20, né, de um lote lá da rodovia. Quilômetro 10 ao quilômetro 20. Aí, na inspeção passada, você estava catalogado ali que você está com um pavimento que você tem que, sei lá, observar mais, né? Aí, chega no mês seguinte, você já vê a diferença de evolução, de registro fotográfico e tudo mais. Aí você fala assim, gente, né, na hora de tomada de decisão de engenharia, é melhor a gente intervir agora do que do jeito que está evoluindo aqui, além de você estragar tudo, você pode colocar também em risco o usuário, tá? O negócio que a gente tem pouco em rodovia no Brasil, cara, é preocupar com a vida. Preocupar com a vida. O conforto do usuário ao utilizar a rodovia, sabe? É um negócio que a gente precisa trabalhar aí, né? Primeiro a gente tem que melhorar a qualidade das nossas rodovias e depois trabalhar, né, pensando sempre nesse conforto do usuário e pensando sempre em, cara, o acidente não pode acontecer. Com certeza. Inclusive, o pessoal que está assistindo a gente hoje e não conseguiu participar ontem, a gente deixou gravado aí no YouTube, nosso canal do YouTube, os webinários que aconteceram ontem que foram focados nessa questão de segurança viária. E também o Mauro, nunca consigo falar o sobrenome dele, desculpa, Mauro, mas é Schwarkgun, acho que é isso. Essa galera do Suíça são descendentes de alemães, poloneses, e aí... Aí lascou, né? Aí, né? E ele falou sobre segurança viária, e a gente teve também a Carolina, que trouxe
um pouco sobre a metodologia do IRAP, que ajuda também bastante nessa questão da segurança. Então, pessoal, quem quiser depois, mais tarde, enfim, depois sigam a gente ali, se inscrevam no nosso canal, que vocês vão conseguir avaliar e verificar esses conteúdos também. Fabrício, a gente está indo quase para o final aqui, sei que você tem que voltar lá para a sua missão, grandiosa com os seus filhos, coisa linda demais isso. Mas antes eu queria te fazer uma última pergunta, depois eu queria abrir aí para as dúvidas do pessoal. Então, que obras de infra aí no Brasil que mais chamaram a sua atenção? Enfim, você tem algum exemplo que você lembra? Se você tem algum exemplo até que você participou na questão de orçamento, né, dessas obras, para trazer aí um pouco de exemplificação para o pessoal também, e a gente conseguir palpar um pouco mais todo esse assunto aí que a gente bateu esse papo hoje. Legal. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, o Guilherme da Paving tá aí, ó, Guilherme Ramos, presidente da Paving Expo. Grande Guilherme, inclusive. De novo esse ano aqui, ó. Coloca eles de novo esse ano, Guilherme. Os caras têm a solução muito legal aí de infra. Já estamos com a parceria programada aí, tá tudo certo. Pessoal, grande evento, hein? Fantástico. De casa. Cara, olha só. As grandes obras de infra que tem no Brasil, e a gente faz muita coisa legal, cara. A gente tem a engenharia brasileira para obra de infraestrutura é muito desenvolvida, tá? E é até referência no mundo. Legal? Então, vamos lá. Olha só, obras muito legais que a gente já teve no Brasil, obras de infra. As reformas que tiveram nos aeroportos, tanto para a Copa de 2014 e algumas concessões que tiveram depois, a gente conseguiu avançar em alguns aeroportos, tá? Então, a gente avançou, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos, né? O Terminal 3 lá, que foi o embarque internacional, foi um negócio show de bola, tá? As obras da Copa do Mundo, tá? Focando na parte de engenharia, foram obras bem legais, tá? As obras dos estádios e tal, então foi um negócio legal. Tem uma obra agora interessante, que é a Ferrovia Norte-Sul. A gente não pode negar essa veia agrícola que o Brasil tem. E o nosso país, ele é continental. Então, assim, a gente tem que ter uma malha ferroviária extensa, sabe? Então, eu sou um grande defensor de rodovias e a gente nem precisa, sabe, João, de pensar assim, velho, vamos colocar trem-bala e tal, esses negócios, não. Mas, assim, cara, vamos colocar um trem decente, que ele consiga rodar entre 60 e 80 km por hora, com uma bitola de 1,60 m, padrão no Brasil inteiro, a gente vai ficar muito eficiente, cara. Não precisa de pensar igual, eu já tive na China, né? Já tive na China, já tive nos Estados Unidos. A China tem 20 mil quilômetros de trem-bala, cara, para você ficar andando a 300 km por hora, tá? Já andei lá algumas vezes. Então, você não precisa de pensar nisso. Vamos só pensar, cara, vamos colocar um trem, uma malha férrea, né, que ela consiga tanto escoar a produção, como também fazer transporte de passageiros. Cara, pô, tem que ter um trem que vai daqui de Belo Horizonte para São Paulo, que de São Paulo o cara vai para Curitiba, que de Curitiba o cara vai para Florianópolis, que de Florianópolis ele vai para Porto Alegre. E subir no Brasil também, né? Eu só tô, porque eu falei da sua região, mas subir no Brasil também, né? Então a gente tem que pensar nessa parte de infraestrutura. E o Brasil, a gente está fazendo, o ministro Tarcísio, ele está fazendo um negócio interessante, cara, tá? E aí, pelo amor de Deus, gente, eu estou falando algo apartidário, estou falando algo de Brasil, tá? Não estou falando nada de política, de partido, nada. Só quero dizer o seguinte, o Ministério da Infraestrutura, ele está atuando nos gargalos. Então, igual, quando inaugura uma ponte que elimina uma travessia por balsa, você encurtou o tempo de viagem do carreteiro que está transportando milho ou soja, sabe? Então, eu acho que o caminho do Brasil é a gente começar, tipo assim, cara, o que dá para... Onde que são nossos gargalos? Vamos atuar nos gargalos, sabe? Então, esse é um negócio legal que está acontecendo aí no Brasil. Onde falta uma ponte? Vai lá e faz a ponte. Quais são os trechos? Rodovia, por exemplo, BR-116, né? Que é a mais extensa do Brasil.
a BR-116 vai do sul até lá em Fortaleza, né? Então, ela é uma BR longitudinal. Aí, cara, ela não é duplicada toda. O ideal é que, tipo assim, cara, a BR-116 ela tinha que ser duplicada do sul do Brasil até lá em Fortaleza toda. Só que, cara, não é a nossa situação. Aí fala assim, cara, quais são os gargalos da 116? Opa, tem um gargalo grande na 116, na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, ali na região de Além Paraíba. Isso é uma verdade, tá? Até tem um gargalo lá mesmo. Aí, tipo assim, cara, vamos duplicar esse, né? E a gente fazendo coisas pontuais e depois a gente indo ganhando tração aí com mais investimento de infraestrutura. Concessão é um negócio legal, né? E então essas são as obras aí legais que eu me lembro. Dos aeroportos, as da Copa do Mundo, apesar que foram um negócio voltado para diversão. A Norte-Sul, legal, tá? Tem agora também a ferrovia Oeste-Leste, né, que está fazendo lá na Bahia também, e todas as concessões dos aeroportos também, que está rolando. Quem vai no aeroporto que foi concedido e reformado, igual o de Florianópolis, igual o daqui de Belo Horizonte, né, sente muita diferença do que era antes, né? E tem algumas outras coisas também, que não só concessão, mas, por exemplo, a Infraero, cara, em uma licitação, ela refez o aeroporto de Vitória. Não sei se você tem conhecimento aí. O aeroporto de Vitória, quem está aqui e já teve por lá no aeroporto antigo, cara, tinha um pilar a cada 4 metros, velho, no saguão. O saguão era, tipo, do tamanho aqui da sala do Pedreirão, velho. E com um pilar a cada 4 metros. Aí, tipo assim, a Infraero, o que eles fizeram, velho? Vamos reformar? Não, velho. Fizeram um negócio legal. Fizeram um novo aeroporto para Vitória, aqui no Espírito Santo, capital do Espírito Santo, tá? E aí, no outro lugar, fizeram uma nova pista, fizeram um negócio legal, ficou uma obra show de bola, velho. Tá? Então, cara, a gente sabe fazer as paradas, velho. A gente sabe fazer e a gente tem que ser otimista e continuar fazendo aí, porque é da hora, velho. É muito top. Eu sou apaixonado pelo Brasil, fico empolgadão. Legal. Esse aeroporto de Florianópolis que você comentou ficou fantástico, cara. Até a gente tinha comentado antes da Paving, usei esse aeroporto aí para ir lá para o evento palestrar lá na Paving e, cara, foi assim, parecia que eu estava em outro país, porque eu estava acostumado com o aeroporto de Floripa antes, parecia, desculpa aí meus conterrâneos, mas estava parecendo uma rodoviária, assim, então, pô, eles transformaram, né, fizeram um outro aeroporto, uma coisa muito mais fantástica aí, que realmente brilha os olhos. Mas é isso. Fabrício, vamos para as perguntas do pessoal? Bora, pessoal aí que está nos assistindo, mandem. Aí, eu adoro responder. Legal, mandem suas perguntas aí que a Bruna está aqui no back office e vai jogando aqui na tela para gente. Bruna, tem temos uma leitora aqui, ó. Pois é, acho que se eu jogar aqui. O Heitor. Você vai. Entendi. Eu esqueci do. Aí, ó. Ele aparece aqui para o pessoal poder ver. O aplicativo é da hora. O Heitor Tonetti perguntou: no dia 1º de maio, o CAP teve um reajuste de 25%. Verdade, isso aí. Como negociar um aumento deste tamanho em um contrato em andamento? Aí é um grande pepino, né, Fabrício? É um grande pepino, mas é o seguinte. E aí você deve estar falando, se for licitação, por exemplo, e tudo mais, que aí você vai estar na lei antiga, né, na lei de licitações antiga, que é 8666 de 93, né? Mas, Heitor, toda situação não prevista, fortuita, que a gente tiver nos contratos e nas licitações, você pode sentar para conversar, para ver como que vai prever isso e como que vai ser esse reequilíbrio econômico-financeiro. Tá? Então, isso está previsto em contratos. Então, eu recomendo você até dar uma olhada no seu contrato antes, sentar com o seu cliente, sentar com a sua fiscalização, né, conversar sobre isso e apresentar ali uma carta formal sobre esse tema, né, para vocês discutirem e ver como que isso vai ser, como que vai ser esse reequilíbrio do seu contrato, tá? Antes de apresentar a carta formal e tal, não sei o que lá, nós brasileiros, a gente não gosta muito dessa formalidade toda, assim, o que a gente prefere fazer? Senta com a galera, chama e conversa, tá?
e aí depois você, de lá, vocês fazem uma atazinha ou a ação que cada um vai ter que tomar, e a tendência é que você vai apresentar uma cartazinha, tá? Mas seu contrato vai ter que ter reequilíbrio econômico-financeiro. Até porque, e no caso do CAP, você tem uma justificativa ainda muito mais forte, que você é monopólio, né? Então, você só consegue comprar CAP de uma pessoa. Para quem está aqui, às vezes, não sabe o que é CAP, é cimento asfáltico de petróleo, tá? Concreto asfáltico de petróleo, cimento. A galera vai falar, meu Deus, ele não entende nada. Concreto asfáltico de petróleo, tá? Enfim, é a base para a gente fazer o nosso famoso asfalto, CBUQ. Então, olha só, senta para conversar com a galera, você vai precisar de um reequilíbrio econômico-financeiro do seu contrato, e é isso. Vai ter que repassar isso para o contratante. Beleza? Legal. Fabrício, deixa eu até te fazer uma pergunta em cima disso. É possível, até quando eu fiz aquela pergunta lá atrás, se é possível a gente prever alguns problemas, vamos dizer assim, nas obras de conservação, manutenção, que vão surgindo aos poucos, por exemplo. Algo nesse nível, é possível a gente prever lá no orçamento da obra, ou isso é algo que realmente precisa de um reequilíbrio do contrato? Cara, eu vou te contar, eu vou contar isso aqui só por conta da Cartado Week. Vou contar só para quem está aqui no evento, porque geralmente eu ensino isso só para os meus alunos lá do Orçamento de Obras Perfeitas. Olha só, a gente não estava acostumado com essa inflação desde 1994, quando surgiu o Plano Real. Então, assim, por exemplo, da minha geração para baixo, eu tenho 37 anos. Eu lembro pouco do que era antes, sabe? Do que era a inflação antes. Eu lembro pouco. Então, assim, eu já lembro quando, tipo assim, gente, agora tem o URV, Unidade Real de Valor, que estava fazendo a conversão do Cruzeiro Real para o Real. Ali que eu me entendo por gente, eu tô com 37. Então, quem tem de 37 para baixo não tem nem noção do que era inflação, cara. Tá? Então, a gente está falando aí de pelo menos, se o engenheiro forma com 24 anos, a gente está falando aí de pelo menos 3 gerações já de engenheiros que não tem nem ideia do que era inflação, né? 3 ou 4 até. Então, ô João, como que a gente faz isso para contratos em andamento, contrato de manutenção? Você pega o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, né, que é a inflação da construção civil, e aí você projeta ela para os próximos meses do seu contrato. Agora, cara, tem como eu adivinhar que em 2020 ia ter uma pandemia e que essa pandemia, o preço dos materiais ia praticamente dobrar? Não tem como, tá? Então, uma coisa que vai passar a ter nos contratos, sejam contratos públicos, sejam contratos privados, contratos de concorrência, licitações e tal, né? Contratos até, né, privados mesmo, sem ser de concessões, mas assim, empresa com empresa vai ter uma cláusulazinha lá que é o seguinte, cara, se os preços variarem mais do que X% devido a uma situação fortuita, a gente vai sentar para conversar. Coisa que antes não tinham nos contratos. Por quê? Porque a gente tinha uma estabilidade, né? Uma certa estabilidade financeira, né? De inflacionária, tá? Não financeira, uma estabilidade inflacionária. Eu acho que o aprendizado que vai ficar dessa situação que a gente vive de pandemia para os contratos é isso. Lá no contrato vai ter uma cláusulazinha que, tipo assim, cara, se os preços médios dos materiais ou dos serviços variarem mais do que X% no período ou de forma repentina, em caso de pandemia, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, a gente vai sentar para conversar. Coisas que não tinham antes, assim, tão explícito, sabe? Antes não tinha tão explícito. Entendi, bacana. Bom, muito conteúdo. Temos tempo para mais uma última pergunta, Fabrício. A Andrea deixou uma pergunta aqui. Se você já acompanhou uma obra que usou o BIM do início até a operação, né, manutenção do ativo, chegaram a observar resultados interessantes. E aí eu junto uma pergunta minha aqui, é possível usar o BIM para o orçamento da obra? Enfim, acho que uma pergunta bem específica ao BIM, mas deixa você responder aí. Excelente. Respondendo, obrigado pela pergunta, Andréa. Respondendo de cara, não acompanhei uma obra toda em BIM, tá? Não acompanhei, não fiz parte ainda de uma obra toda em BIM.
E pretendo fazer, e a gente vai até fazer isso aqui no Pedreirão, tá? Só que é uma obra de edificações, não é obra de infraestrutura. Então, não acompanhei ainda. E olha que legal. Aqui no Pedreirão, sem ser o Pedreirão, a empresa Pedreirão, eu sou o gerente também de engenharia de uma empresa offline, tá? De uma outra empresa. Uma empresa, enfim, que atua no segmento também de engenharia, prestação de serviços específicos aqui. E aí, por ano, chega mais ou menos 300 projetos para a gente fazer cotação. 300, 350. 2015, nenhum foi em BIM. 2016, nenhum foi em BIM. 2017, nenhum foi em BIM. 2018, nenhum foi em BIM. 2019, um foi em BIM. 2020, 3 foram em BIM. Então, a gente ainda está no momento de transição, sabe? Mas eu ainda não acompanhei, porque eu não sou um cara de projeto, né? De projetar e tal, eu sou um cara de gestão de obras, eu ainda não acompanhei e pretendo acompanhar, e na verdade a gente vai ser até meio que protagonista nisso, que a gente está bolando um negócio aqui no Pedreirão, tá? E aí, respondendo você, João, tem como fazer o orçamento de uma obra em BIM? Sim, claro que tem, tá? Dentro de obra de edificações, por exemplo, o pessoal até aí de Florianópolis também, que é o pessoal da AutoQI, eles têm um software, tá? Para você fazer o orçamento de obra de edificações em BIM, tá? E também, dentro de infraestrutura, também a gente consegue fazer isso, tá? A gente também consegue fazer o orçamento de uma obra de infraestrutura em BIM, desde que, claro, a gente tem que, né, quando estiver modelando, já modelar todas as famílias, tudo certinho, para você conseguir extrair esses quantitativos. Agora tem um negócio muito legal. Cara, estou muito empolgado, só vou contar isso também aqui na cartada do I, que eu só conto isso para os meus alunos. Cara, mesmo assim, igual no caso de obras de infraestrutura, a base de dados das composições de custo, todo mundo vai pegar do Cicro, o Cicro do DENIT, tá? É bem legal, da hora demais. Bacana, bacana. Fabrício, a gente tem mais uma dúvida aqui, do Pedro. Podemos jogar aí? Só que aproveitando aqui o Luiz, a gente fica falando tanto e tal, o negócio, o CAP, né, cimento asfáltico de petróleo, tá certo, né? Aí eu falei assim, não, é concreto, é cimento mesmo, e o CBUQ, que já é concreto, né? Concreto, betuminoso, usinado a quente. Obrigado aí, Luiz. Tamo junto, meu amigo. Por isso que eu gosto de live e tudo mais, que é interativo e tal, né? Até eu falei com você, tipo assim... O pessoal vai ajudando a gente. Fica parecendo um programa da Fátima Bernardes. É verdade, é verdade. Fabrício, o Pedro perguntou, cada dia fica mais difícil ser competitivo nas propostas. Você tem alguma recomendação de ferramentas contratuais para garantir qualidade e competitividade nas obras licitadas por pregão eletrônico? Cara, não sei responder. Por pregão eletrônico, algo que vai fazer você mais competitivo e mais com qualidade no pregão eletrônico, não sei responder. Porque, assim, o pregão eletrônico, primeiro você fecha preço, né? Então, você tem que conhecer muito bem o escopo. E aí, a galera tá ganhando no detalhe, tá? E o pregão eletrônico, você tem que ter cuidado com o que eu chamo de mergulhador. O que é o mergulhador? O cara vai participar de um pregão eletrônico lá, de uma licitação da vida. E aí, tipo assim, cara, todo mundo sabe, tem um preço mais ou menos ali, onde o cara vai ganhar, onde que é meio que aceitável e tal. Então, um exemplo aqui, só para a gente colocar número. Tem um pregão lá, uma licitação, né, que vai ser via pregão eletrônico, que o preço de referência é R$1 milhão. Aí, tipo assim, 30% de desconto dá 700 mil, né? 20% de desconto seria ganhar por 800 mil. Aí vem um cara e dá o preço lá, tipo assim, 650 mil. Isso é um mergulhador, velho. O cara que entra e joga o preço lá para baixo e tal. Você não vai conseguir competir com o mergulhador, cara. A minha dica para você, Pedro, e para todos que estão aqui é: quando você for entrar no processo licitatório, estuda bem o edital para você definir qual edital você vai participar. E qual que você decide que você vai participar? Aquele que você acha que você pode ganhar.
E quando você entrar para participar dessa licitação, cara, licitação a gente não entra para participar, a gente entra para ganhar. Então, assim, escolhe bem, vê bem, tipo assim, cara, isso aqui eu consigo ganhar, isso aqui me interessa, isso aqui não me interessa. Tipo, opa, essa aqui eu quero, essa aqui eu consigo ganhar, essa aqui eu vou para cima. Eu acho que é a principal dica que eu digo aí para você conseguir ser mais competitivo. Até porque o pregão você ganha primeiro por preço, né? Aí depois vem a parte de documentação, habilitação e tudo mais. Bacana, bacana. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim. Fabrício, obrigado demais aí por todo o tempo e toda a atenção que tu teve aí com a gente, com o pessoal que está participando. Eu queria te fazer um último pedido. Se você puder explicar para o pessoal como funciona e quando vai acontecer, como que o pessoal pode se inscrever no seu curso do Orçamento de Obras Perfeito. Eu sei que você está acompanhando nas redes, que você está aí divulgando, está trazendo mais uma turma, não sei se já encerrou a turma, se está para encerrar. Por favor, queria que você divulgasse aí para o pessoal que está participando. Cara, a galera que está aqui, eu recomendo o seguinte, me segue nas redes sociais e para essa turma não tem como mais, que ela fechou na sexta-feira passada. Tá? Eita. Então é só quando eu abrir uma próxima turma, tá? Que não tem data quando vai acontecer isso. Por quê, Fabrício? É porque assim, cara, eu passei a focar no sucesso desses alunos, sabe? Se eu chegar aqui agora e falar assim, ó, já vai ter uma próxima turma tal dia e tal, o cara acabou de entrar no treinamento e fala assim, pô, mas cadê a atenção que eu mereço, né? Então, a gente fechou uma turma na sexta-feira, não tem como entrar, tá? Me acompanha nas redes sociais, quando tiver a próxima turma, eu aviso para vocês. Perfeito. Beleza? Qual que é a sua rede social, Fabrício, só para o pessoal poder te seguir? É a que não tem nada a ver, assim, é a mais fácil, né? E a que não tem nada a ver, tipo, com engenharia e arquitetura. É @pedreirão, tá? @pedreirão. Não sei se dá para colocar aí nos comentários. Que a Bruna já jogou ali nos comentários o link do Instagram. Bacana. Obrigado, a Bruna tá ligada mesmo. Então tá aí, ó, me segue no Instagram, instagram.com/pedreirão, ou dentro do seu próprio Instagram, você digita lá Pedreirão, aí vai aparecer lá, Engiarc Fabrício Rossi. Perfeito. Fabrício, muito obrigado mais uma vez, tá? Foi sensacional esse bate-papo aí, acho que a gente conseguiu trazer muito conteúdo para o pessoal, eu mesmo aprendi muita coisa, de verdade, então agradeço a você, agradeço aí mais uma vez ao pessoal que está participando. A gente vai pausar agora durante uns 15, 20 minutinhos, a gente já volta aí para mais um webinar sobre apropriação de serviços, em que tem uma certa ligação aí com o que a gente conversou hoje. Mas bom, Fabrício, brigadão mesmo. Que se quiser deixar mais alguma última palavra aí para o pessoal, fica à vontade. João, quero agradecer você, muito obrigado pelo convite, agradecer todo mundo aí da Cartado. Quero mandar um abraço especial para todo mundo que acompanhou, né? Afinal, a gente está aqui por vocês e para trazer um excelente conteúdo aí para todo mundo. Vamos ser otimistas sempre, vamos acreditar na engenharia, na arquitetura, e é o propósito que a gente tem aqui no Pedreirão de vamos elevar a qualidade das construções do Brasil através do conhecimento. Vamos para cima, obrigado a todo mundo aí. Show. E continuem aí, né? Vai ter mais uma palestra agora. Fiquem aí, pessoal. Deixem conectado aí que já a gente volta. A gente só vai conectar aqui o Pedro Refosco, que é quem vai estar participando, e a gente já volta. É isso, pessoal. Obrigadão, Fabrício. Até mais. Um abraço. Tchau, sucesso. Boa próxima palestra aí para todos. Valeu, obrigado.